vamos falar sobre as mudanças que ocorreram no Brasil, né, com a chegada da família real. Nós temos que entender que a Inglaterra, né, escoltar os navios que estavam trazendo toda a corte, não ia ficar barato para Dom João, né, que representava nesse momento a coroa portuguesa. Então, algumas medidas, né, que estavam também lá na convenção, naquele acordo secreto com a Inglaterra, passava a partir desse momento agora a se consolidar em território brasileiro. Então, a primeira medida que a gente começa destacando é o que foi assinado o decreto do dia 28 de janeiro de 1808, assinado ainda em Salvador, que chama aí, a gente conhece ele como Abertura dos Portos às Nações Amigas. O que determinava esse decreto? Determinava o seguinte, que os portos do Brasil agora estavam abertos para qualquer país que tivesse em paz com Portugal. Então, qualquer navio de qualquer país, né, dentro desse quesito, poderia atracar aqui nos portos, né, e comercializar os seus produtos. Era a abertura econômica da colônia, que até então só poderia manter contato com Portugal. Agora o Brasil podia receber navios de outros países. No final de tudo, as nações amigas é uma amiga só, que é a Inglaterra. E a Inglaterra vai ter muitas vantagens por trás deste acordo, tá? Há um grande interesse por meio desse decreto aí. Mas não é só isso, não. Os países deveriam pagar uma taxa de 24% de imposto para a coroa, né, para que os navios pudessem atracar e comercializar ali livremente os seus produtos, tá? Nós temos que deixar claro também que essa medida de abertura, ela vai beneficiar os ingleses, porque vão poder escoar seus produtos industrializados aqui na colônia, e não só isso. Os produtores rurais, né, os proprietários que tinham terras aqui no Brasil, agora passam a ter um pouco mais de vantagem, pelo simples fato de que essa abertura, ela quebra aquela proteção, aquele obstáculo que era o mercantilismo, no qual estabelecia que os proprietários rurais do Brasil só poderiam vender para ou fornecer produtos para Portugal. Agora não, eles vão poder negociar com outros países, o que isso gera uma margem de lucro também para os proprietários rurais, que sentem um pouco mais de liberdade, certo? A gente tem que deixar claro também que quando chega por volta de 1821, como eu coloquei aí no slide, havia em torno de 60 casas comerciais inglesas já no Rio de Janeiro, que vai ser a sede da monarquia. Isso para a gente perceber a forte influência da Inglaterra nos assuntos econômicos e também no cenário do Brasil nesse momento aí, tá bom? Então, eu trouxe aqui um fragmento que mostra o trecho da fala de uma inglesa que passou por aqui em 1821, Mary Graham, aonde ela diz que era muito comum você circular pelas cidades, e pela cidade ali do Rio de Janeiro, e nas ruas, nas vielas, você encontrar placas escritas Super Fino de Londres, mostrando a presença de produtos ingleses ali disponíveis no mercado, tá bom? Vamos lá então. Não só isso foi feito. Dom João ele resolveu também revogar o alvará de 1785. Esse alvará foi criado pela sua mãe, Dona Maria I, que estabelecia que o Brasil não poderia ter manufaturas, não poderia ter pequenas indústrias. Tudo que fosse consumido aqui deveria ser produzido em Portugal. Só que agora a família real se encontra no Brasil. E uma da maneira também de encorajar, né, o setor manufatureiro era poder possibilitar a construção de manufaturas aqui no Brasil, revogando essa lei que até então estava em vigor. E além do mais, né, Dom João ele queria trazer uma estrutura nos moldes do que ele tinha lá em Portugal. E uma parte dessa estrutura, para acomodar melhor a realeza, era ter a presença de manufaturas. Só que tem um detalhe, gente. O Brasil é muito diferente do que acontece, do contexto econômico, social, com que Portugal, né, estava. A gente tem que reforçar aqui alguns pontos importantes. Primeiro, por mais que houve a revogação desse alvará, o surgimento dessas manufaturas não deram certo, por alguns fatores. Pelo fato de que era necessário importar maquinário, e a Inglaterra vai impossibilitar essa importação, na maioria das vezes,
porque a intenção da Inglaterra não é ter aqui um concorrente, sim ter um mercado consumidor dos seus produtos, óbvio. Além do mais, nós temos uma população em que 1/3 dela é formado por escravos. Quem é que vai comprar esses produtos que vão ser fabricados? Sem contar que a qualidade dos produtos ingleses ninguém discute, né? É algo meio complicado disputar ali o produto fabricado no Brasil, num contexto como este, com um produto que está vindo da Inglaterra industrializado. Sem contar o seguinte, né? Nós vamos ter uma economia, nós temos, na verdade, uma economia embasada na lavoura de exportação. E essa economia voltada para a lavoura de exportação, para ela mudar da noite para o dia, não era algo tão simples, né? Transformar aí o setor econômico. Então estes são os obstáculos pelo qual as manufaturas não vão ter tanto sucesso assim de imediato com a revogação desse alvará. Mas não é só isso não. Dom João, aqui eu coloquei uma imagem, né, antes de eu falar do próximo, para que vocês tenham uma noção, né, dos produtos que vão chegar no Brasil, mas o que eu quero chamar a atenção? Patins de esquiar na neve. Até caixão, galera, a Inglaterra vai colocar ali no porto do Rio de Janeiro para ser comercializado, certo? Até caixão a galera vai comprar importado da Inglaterra. Mas o que chama mais atenção, para que patins de esquiar na neve num país como o nosso, né, num clima tropical? Exatamente, a população começa a se reinventar com esses objetos. A ideia é comprar, ostentar, mas não usar porque não tem espaço para isso. Então eles arrancavam o trilho do patins e usavam como tranca de portas, janelas. É um modo brasileiro, vamos colocar. E aí eu coloquei uma figura para vocês entenderem como eram os vestimentos da época. Veja que a mulher ela está portando um vestido, né, em que há várias camadas de tecido, uma peruca, um modelo francês, uma moda estilo francês, dentro de um território quente, com uma temperatura elevada, ou seja, as contradições que a gente tinha aqui no nosso Brasil, a querer copiar, né, certos modelos da Europa, por achar que é o modelo ideal, e não adaptá-lo ao contexto real em que se vivia. Mas vamos lá. Dentro desse cenário, bom, vocês estão vendo aí, né, a população, como ela estava distribuída no Brasil dentro desse cenário que a gente chama de período joanino, tá? A era em que Dom João está à frente do poder, fazendo as suas mudanças necessárias. O que eu quero chamar a atenção nessa distribuição populacional é pelo fato da quantidade de escravos e da quantidade de negros livres, tá? E também a quantidade da população indígena. Olha só como que o número de povos indígenas no Brasil nesta época já estava menor da época que os portugueses atracaram aqui pela primeira vez. Né? Consta-se que, né, fala alguns livros, que era em torno de 3 milhões de povos indígenas. E olha o total que a gente tinha em pleno século XIX. Além do mais, por mais que você tenha esse quantitativo de negros livres, eu estou falando de um ambiente, de um cenário que não enxerga o negro, por mais livre que ele seja, como um cidadão, como alguém que tem os mesmos direitos que o homem, né, que o branco, vamos colocar. Então é um cenário muito desigual, certo? Em que a maior concentração se faz com a presença de escravos. E é isso que causa um impacto na família real, a quantidade de escravos espalhados, principalmente pelas ruas do Rio de Janeiro. Vamos lá. Bom, outro acordo que Dom João faz, outra mudança, é o Tratado de Comércio e Navegação. Esse Tratado de Comércio e Navegação, ele vai começar a mexer na questão dos impostos. Quanto que os países que vão atracar os seus navios nos portos aqui do Brasil vão ter que pagar para a coroa? Então vamos lá. A Inglaterra iria pagar 15%, Portugal 16%, e as outras nações teriam que pagar 24%. Mais uma vez, a gente percebe que a Inglaterra está ganhando vantagens. Outro detalhe, a Inglaterra pede uma indenização para Dom João, pelo fato de que é impossível, neste contexto de 1810,
continuar vendendo os seus produtos lá em Lisboa, lá em Portugal, uma vez que o território está tomado pelas tropas, né, de Napoleão Bonaparte. Então, uma perda econômica para a Inglaterra que quer ser indenizada por Dom João por causa desse prejuízo. Outro detalhe, a Inglaterra também vai exigir aí o direito de poder extrair madeira aqui no Brasil. E dentre a madeira que é de interesse econômico para os ingleses é o jacarandá. Tudo bem? Então, outro fator da Inglaterra ganhar vantagens. Vamos ter também a permanência da esquadra de guerra inglesa no litoral brasileiro. Dom João autoriza essa permanência. E o comprometimento do governo português em abolir gradualmente a escravidão. A gente sabe muito bem que abolir a escravidão neste contexto seria algo meio complexo. Por quê? Nós temos uma economia voltada para uma lavoura de exportação, mas tem como base ali a mão de obra escrava. E como eu falei para vocês, o quantitativo de escravos no Brasil era gigantesco. Então, abolir a escravidão de imediato não era algo tão simples naquele momento, tão fácil de se resolver. Mas a Inglaterra começa já a pressionar o governo de Dom João e depois o governo de Dom Pedro, e assim vai se estender até o governo de Dom Pedro II, para abolir e acabar com a escravidão aqui no Brasil. Certo? Qual a intenção da Inglaterra? Uma vez que eu tenho uma população livre, teoricamente, eu tenho mais pessoas com condições para consumir esse produto que a Inglaterra está despejando no nosso mercado. Vamos lá. Para poder ter uma infraestrutura, né, aos moldes do que a família real tinha em Portugal, Dom João precisa fazer algumas modificações na cidade do Rio. E quais são essas modificações? Quais são essas transformações? Nós temos aí pavimentação de rua, rede de esgoto, o arqueduto. Se você for no Rio de Janeiro, você vai encontrar a Lapa. Aquele arqueduto foi construído na era de Dom João para captar água da cidade alta para a cidade baixa, certo? Vamos ter a construção de escolas. Não é uma educação para todos, é uma educação restrita à família real, aos membros da família, certo? Construção de bibliotecas, uma vez que a família real vai trazer uma grande quantidade de livros lá de Portugal. Temos o Jardim Botânico, com algumas espécies de plantas de outros países, certo? E que é um cartão postal hoje do Rio de Janeiro. O recrutamento de colonos para compor o exército, né, ali a marinha de guerra e também o exército, porque precisava de ter, né, uma base militar para proteger a realeza, era necessário isso. Outra coisa interessante, o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, ele vai ser uma estratégia de Dom João. Primeiro, para arrecadar dinheiro e custear todos esses investimentos e mudanças necessárias a serem feitas no Rio de Janeiro, e sem contar que, para atrair, né, pessoas a fazerem os seus depósitos no banco, lembrando que não é um quantitativo, né, na mesma proporção do número de escravos que a gente tem no Brasil nesta época, mas Dom João ele cria uma estratégia, a troca de títulos. É como se fosse uma venda de títulos de nobre. Dom João precisa se cercar de uma realeza. Então ele começa a fornecer esses títulos de nobreza para estes latifundiários que já existiam aqui no Brasil, desde o contexto colonial, mas que agora passam a ocupar um patamar de status. Você abre a conta no Banco do Brasil, em troca você ganha um título de nobre ali. Na verdade, você está comprando, né? Enfim, Dom João vai criar a Faculdade de Medicina, lá na Bahia. E é claro, precisa pensar em um produto que possa se tornar a pauta de exportação do Brasil, já que as manufaturas não estão dando muito certo. Então, o café é a saída. Dom João começa a estimular a cafeicultura durante o seu governo, como uma medida, como um produto para exportação. Uma vez que o açúcar já não tem tanto sucesso assim, outro, que o ouro já começa a se tornar cada vez mais escasso, então é necessário ter aí uma outra pauta de exportação que possa movimentar a nossa economia. E a saída é o café. Até por causa do clima, enfim. Só que o café, de fato, vai ter o seu auge econômico lá no segundo reinado com Dom Pedro II.
E dentro de todo esse cenário, vale destacar também a imprensa. A imprensa régia, né, uma imprensa criada pelo próprio governo para publicar informações que, claro, positivas, de tudo o que Dom João vem fazendo dentro do Brasil. Né? Vai ser proibido, vai ter uma censura ali sobre qualquer crítica que seja feita ao seu governo. Então essa imprensa ela tem esse propósito, esta intenção. O que não vai impedir que informações externas possam entrar, né, contrabandeada, vamos dizer assim, dentro do Brasil, criticando algumas medidas e a postura de Dom João. Beleza?